Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos trabalhar aí um pouco de álgebra e a proposta da atividade é o seguinte: eu quero determinar todas as raízes dessa equação t ao cubo menos t ao quadrado igual a 48. Bom, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver. E depois confira conosco o resultado. Vamos à resolução desta questão. No início, podemos transpor a questão para baixo, né? t ao cubo menos t ao quadrado igual a 48. Legal. Eu vou passar esse 48 para o outro lado da igualdade, trocando assim o sinal do 48. Então, ó, t ao cubo menos t ao quadrado menos 48 igual a zero. É aqui que reside o nosso problema. Esse tipo de questão você pode usar outros artifícios para resolver. No entanto, nós vamos desenvolver essa questão usando a manipulação de produtos notáveis. Então, pense no seguinte: 48, nós temos algumas possibilidades de escrever o 48. Uma delas é 64 menos 16. É ou não é? Perfeitamente, né? Vamos fazer isso. E isso é uma coisa que a gente está forçando a barra para fazer com que apareça produtos notáveis de modo que eu possa desenvolver. Então vamos lá. T ao cubo menos t ao quadrado menos, aí eu abro um parênteses. Por quê? Porque quando eu vou colocar o 48, ele tem que ser negativo. E para ele ser negativo, esse 64 menos 16 tem que estar entre parênteses. Porque esse 64 menos 16 é o 48. Tudo bem? Como é menos 48, então eu uso parênteses. Isso é igual a zero. Vamos eliminar esses parênteses agora, encontrando o seguinte: t ao cubo menos t ao quadrado. Como é menos antes do parênteses, eu troco o sinal de tudo que está dentro. Menos 64 mais 16 igual a zero. Vamos dar continuidade. Eu vou pensar o seguinte: eu tenho t ao cubo, e aí eu procuro entre os termos que eu tenho neste polinômio, né? Que termo que eu posso pensar que ele está elevado ao cubo também, e eu vou juntar próximo do t ao cubo. Se vocês visualizarem, o 64 é a mesma coisa que 4 ao cubo. Então eu posso fazer isso aqui, ó. t ao cubo menos 64 menos t ao quadrado mais 16. Isso é igual a zero. Vamos escrever o 64 e o 16 na forma de potência. E aí a gente vai fazer assim, ó. t ao cubo menos 4 ao cubo menos t ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso deverá ser igual a zero. Vamos melhorar separando aí, colocando entre parênteses, porque aí eu forço a barra de aparecer um produto notável aqui. Vou colocar entre parênteses o t ao quadrado mais 64, porém eu tenho que ter um cuidado. Então, t ao cubo menos 4 ao cubo
Coloquei o menos, abri parênteses. Quando eu jogo para dentro do parênteses, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou trocar o sinal de tudo que está aqui. Aqui é menos t, então vai passar para dentro do parênteses t ao quadrado. Aqui é mais 4 ao quadrado, vai passar para dentro do parênteses menos 4 ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. E aí a gente tem que lembrar, neste produto notável, de esses dois produtos notáveis, né, que é a diferença entre dois cubos e a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é algo muito usual e é bastante fundamental. Lá no 8º ano, no sétima série, antiga sétima série, a gente estuda isso com muita frequência. Mas a diferença entre dois cubos não é muito comum. A grande maioria dos alunos não tem esse desenvolvimento desse t ao cubo menos 4 ao cubo ali. Você tem que pensar o seguinte: a ao cubo menos b ao cubo, generalizando, né, será sempre igual a quê? Eu vou pegar esse fator a menos b, colocar entre parênteses, abro parênteses, veja, eu pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, esse sinal é negativo, eu troco esse sinal, ele é negativo, eu tenho que trocar esse sinal aqui, produto entre eles, né, o produto entre esses dois termos, AB, nesse caso aqui vai ser sempre mais B ao quadrado. Quanto à diferença entre dois quadrados, é bem tranquilo, então não há necessidade da gente colocar aqui não. Eu acredito que seja de conhecimento de todos os senhores aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso exatamente com o t ao cubo menos t menos 4 ao cubo. Então vai ser t menos 4, entre parênteses, que multiplica. Elevo o quadrado, o primeiro termo, troco o sinal, faço o produto entre eles, mais o quadrado do segundo termo, que vai dar 16. Só que aqui eu poderia fazer o seguinte: vamos usar aqui, ao invés desse parênteses, desses parênteses, vou usar colchetes. E aqui eu vou inverter esse parênteses. Bom, enfim, vou repetir aqui o parênteses, sem necessidade, mas aqui, esse menos, aqui é a diferença entre dois quadrados, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Quais termos? O t e o 4. Então vai ficar t mais 4 é o produto da soma pela diferença. T menos 4. Isso deverá ser igual a zero. Vou colocar um colchetes aqui para ficar bonitinho. Então vamos eliminar parênteses aí, no caso dessa primeira expressão não haveria necessidade de ter o parênteses, bastaria apenas o colchete, menos 4, vezes, eu abro colchetes, vou colocar o t ao quadrado, mais 4t, mais 16, não vou usar parênteses, e aí eu vou pensar o seguinte, vou apenas reescrevi aqui para efeito de ficar melhor didaticamente. Eu não fiz nada, apenas reescrevi do jeito que deveria ter sido no início, que aqui houve uma bobagem que eu fiz. Agora pense o seguinte, eu
posso olhar para essa expressão toda aqui, ó, olhar para toda essa expressão, que aqui é um produto, né? E colocar um fator comum em evidência, usando o princípio da fatoração pelo fator comum em evidência. Então, quem tem nessa parcela e tem nesse termo aqui, ó, nesse termo aqui e nesse termo aqui da nossa expressão, vocês concordam que é o t menos 4, ok? Então vamos lá, t menos 4 que multiplica, eu abro o colchete, coloco t ao quadrado, mais 4t mais 16. Perceba, o menos eu vou continuar, eu vou dividir essa expressão por t menos 4. Vai restar o quê? O t mais 4. Vamos continuar o raciocínio, fechar o colchetes aqui. E aí nós temos o seguinte. T menos 4, que multiplica t ao quadrado, mais 4t, mais 16. Vou tirar o parênteses, lembrando que eu tenho um menos antes do nosso parênteses. Então eu tenho que trocar o sinal de tudo que está ali dentro. Menos t, menos 4. Fecho colchetes. Eliminei parênteses. Então vamos lá, juntar os termos semelhantes agora. T menos 4 vezes, abro o colchete, t ao quadrado. Perceba, eu tenho 4t menos t, mais 3t. Eu tenho mais 16 menos 4, mais 12. Aqui eu esqueci, tem que ser igual a zero. E aqui também deverá ser igual a zero. Perceba que quando há um produto, né, dois fatores sendo multiplicados, você tem que ter, inevitavelmente, um deles tem que ser igual a zero. Pelo menos um deles tem que ser igual a zero. Então, se um for igual a zero, a sentença é verdadeira. Ou o t menos 4 é igual a zero, ou o t ao quadrado mais 3t mais 12 tem que ser igual a zero. Então, é isso que nós vamos fazer. Nesse caso, nós temos duas condições. O t menos 4 deverá ser igual a zero. Ou o t ao quadrado menos 3t mais 12 deverá ser igual a zero. Bom, para a primeira condição, não há nenhuma dificuldade. Eu posso passar o 4 para o outro lado da igualdade e ter o valor da nossa variável t igual a 4. Isso é uma das soluções. Perceba que essa solução é um número inteiro, pertencente ao conjunto dos números reais também, né? E agora vamos ver aqui se nós vamos encontrar soluções reais ou soluções imaginárias para essa equação. Haja visto que nós temos que resolver e achar todas as soluções da equação cúbica. Logo, ela terá 3 raízes, independente de quais raízes sejam. Então, num primeiro momento, eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 3 e o C igual a 12. Vou fazer o desenvolvimento pelo discriminante da equação. Isso vai me dar uma visão do que eu vou trabalhar aqui. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. Mas note que você pode escolher a forma que você quer resolver a questão, tá? Você pode usar completando quadrados, você pode usar Pochenlon, você pode usar aí uma série de formas. A única forma que não cabe aqui, que você não vai conseguir desenvolver legal, é pensar soma e produto. Soma e produto você não vai conseguir sair de jeito nenhum, certo? Então vamos à resolução aí, aplicando aí o discriminante da equação, que vai dar menos 3
ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Eu gosto do discriminante da equação, inicialmente, porque a gente tem uma visão das raízes que nós vamos encontrar aqui. Quando você discute o discriminante da nossa equação, você, na verdade, você está verificando se a equação tem raízes reais ou se ela não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais, ela tem raízes complexas, ok? E é isso que é a ideia de resolver pelo discriminante. Então, ó, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos com mais dá menos, 4 vezes 12, 48. Já perceba que nós vamos encontrar um delta negativo. O delta é menos 39. O delta sendo negativo, a equação não tem raízes reais. Essa equação não tem raízes reais. Mas isso não inviabiliza essa equação. Existem raízes para essa equação? Existe. E que raízes são essas? Vamos ver agora. Vamos aplicar a fórmula resolutiva da nossa equação do segundo grau. Como a equação está na variável t, então eu vou colocar assim, ó, t é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, isso sobre 2 vezes o nosso a. Logo, então, t é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de menos de delta, né, que é menos 39, isso sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. Deixa eu ver se não cortou. Tá dando para visualizar, acredito. Então vamos lá. Caminhando o raciocínio, então você vai ter o quê? O t é igual, menos com menos dá mais, vai ficar 3 mais ou menos. Opa! Eu troquei o sinalzinho aqui, tá vendo? Ó? Aqui o 3 é positivo, tá vendo? Ó? Olha a diferença, hein? Não vai mudar muito, mas muda aqui, ó. Porque não precisaria nem colocar entre parênteses. Então é menos 3 aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, ter cuidado que eu mudei aqui, ó. Eu troquei o sinal na hora de transcrever a equação para cá, eu coloquei mais. Coloquei menos, quando na verdade ele é positivo, é mais 3t. Mudou alguma coisa? Não mudou porque elevado ao quadrado, sendo menos ou mais, ia dar menos 39, mas mudaria no final aqui, ó, na hora de achar pela fórmula resolutiva da equação. Então vai ficar menos 3 mais ou menos. Aí eu tenho que lembrar aqui, ó, um detalhe interessante. Eu vou pensar aqui, ó, nesse raiz de menos 39. Vamos lá para cima. Raiz de menos 39. Pensa o seguinte comigo. A raiz de menos 39, quem cursou aí ou está cursando o ensino médio, se não viu, vai ver no momento oportuno que eu posso escrever essa raiz de menos 39 como sendo a raiz de 39, que multiplica a raiz de menos 1. E convenciona-se que, para a gente ampliar o conjunto, né, criou-se outro conjunto quando se deparou num discriminante negativo, para nós chegarmos a uma solução, foi ampliado o conjunto dos números reais. E aí nós saímos do conjunto dos números reais e passamos a trabalhar no conjunto dos números complexos, que é dado assim mais ou menos por essa simbologia aqui, ó. Mais ou menos isso. Então, esse conjunto dos números complexos
a gente vai trabalhar a partir do momento que, se a raiz é negativa, a raiz quadrada é negativa, você vai desmembrar isso aqui. Evidentemente que quando você vai resolvendo, você não precisa fazer isso. Você vai fazer automaticamente. Mas você tem que pensar que a raiz de menos 1 é a unidade imaginária. É I, representa a unidade imaginária. I. Então isso aqui pode ser dito como sendo a raiz quadrada de 39 I multiplicado por I. Tirei o menos 1 ali de dentro do radical ali, que equivale à mesma coisa que a unidade imaginária I. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Mais ou menos, a raiz quadrada de menos 39 é a raiz quadrada de 39 multiplicada por I, dividido por 2 vezes 1, 2. E aí a gente encontrou aqui duas raízes que não são reais, são complexas. O T' é menos 3 menos a raiz de 39, que multiplica I sobre 2, e o T, duas linhas, é menos 3 mais a raiz de 39 multiplicada por I, 39I, raiz de 39 vezes I, sobre 2. Então, se essa questão perguntasse quantas soluções reais tem essa equação, tem apenas uma solução real. Ou se perguntasse o número de soluções imaginárias que tem essa equação, duas soluções imaginárias, duas raízes imaginárias. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.